Assim como a lei da gravidade, assim como um tsunami ou um furacão, o pecado possui uma força destruidora muito grande. Ninguém em juízo perfeito se arrisca a pular de um precipício, surfar numa onda de um tsunami ou voar nos ventos de um furacão. Mas por alguma razão, muitas vezes a gente se arrisca brincando com o pecado. E a gente tem a esperança de que ele não vai nos trazer grandes problemas ou grandes consequências. E isso acontece porque a maioria das pessoas acredita que o mundo material funciona sob certas leis de causa e efeito, mas o mundo moral não. Por exemplo, todo mundo sabe que se pular de um precipício vai se esborrachar lá embaixo. Mas nem todo mundo acredita na ideia de que usar a sua sexualidade de uma maneira irresponsável vai trazer más consequências para a sua própria vida e para a sociedade, e que isso seria um problema moral. A gente faz uma certa diferença entre o mundo material, com as suas leis físicas, e o mundo moral, com as suas leis que a gente não quer que elas nos alcancem, ou nos incomodem. Mas parece que o pecado é terrível, né? Parece que é como comer e coçar, é só começar. O pecado, por exemplo, começa em Gênesis 3, o primeiro casal come do fruto. Em Gênesis 4, verso 8, Caim mata o seu irmão. Ainda no capítulo 4, nos versos 23 e 24, um sujeito chamado Lameque se casa com duas mulheres e começa a história da poligamia na Bíblia. E ele ainda diz assim com um tom de orgulho que matou um homem porque ele esbarrou nele, ou em um jovem porque pisou no seu pé, uma coisa assim. As traduções variam, mas o fato é que Lameque se orgulha de ter matado um homem e um jovem por motivos banais, por bobeira. É uma coisa impressionante como a humanidade ficou má em um pouco espaço de tempo. E então a gente chega no capítulo 6, nos primeiros versos de Gênesis 6, e o mundo está mergulhado na corrupção e na violência. É assim que o pecado funciona, cuidado com ele. Apesar das características positivas de Noé, não se iluda, ele não era perfeito. No Novo Testamento, Paulo diz que todos os homens pecaram. Vamos ler o texto. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Quer dizer, na qualidade de pecador, era apenas uma questão de tempo, né? Noé fazer alguma bobagem. E de fato, depois que ele experimentou o poder de Deus, preservando ele dentro da arca durante 1 ano mais ou menos, ele sai dali, planta uma vinha e fica bêbado. Olha só a história. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Gênesis 9, 20 a 22. Tudo bem que você vai me dizer que o malicioso aí é Cã, o filho de Noé, e não Noé, e é verdade. Mas a história parece indicar que, apesar de Cã ser o cara malicioso, o que você pensaria de um homem que você considera justo, íntegro e que anda com Deus, e de repente esse camarada enche a cara, perde o bom senso, tira a roupa na frente dos seus filhos adultos? O que você pensaria de uma pessoa dessas? Não foi uma atitude legal. E isso talvez esteja registrado para a gente entender que, por melhores que sejam as nossas referências, por mais que você se esforce, por mais que você tente ser um crente de qualidade, nós somos pecadores e mais cedo ou mais tarde a gente vai perceber que precisa da graça de Deus. Que bom se a gente reconhecer isso. Deus sempre toma a iniciativa da aliança. Assim foi no Éden, quando Adão e Eva perceberam os resultados do tsunami do pecado. Deus foi procurar os dois e ele não arrancou o casal ali puxando pela orelha deles, né, tirando eles do seu esconderijo, não. Ele gentilmente disse: onde você está, Adão? Né, como quem não soubesse de nada. Deus foi com carinho, com jeito. Ele prometeu um Salvador em Gênesis 3,15.
E por aí vai. Deus é sempre aquele que busca, que vai atrás, desde o Gênesis, e não é diferente na história de Noé. Na história de salvação, ele sempre aparece como quem toma a iniciativa. Agora, a gente precisa entender uma coisa. Essa aliança que ele fez no Éden, fez com Noé, e a gente vai estudar isso aí pelo resto do trimestre, essa aliança não é feita entre partes iguais. Não. Deus, ele é separado do mundo, ele é criador, e o mundo é criado, os seres humanos também são criados. Deus tem uma natureza divina, a criação não. E ao mesmo tempo, apesar de ele estar distante, infinitamente distante, ou ele ser infinitamente superior à criação, ele também se aproxima, ele se liga à criação pela aliança que ele faz e na tentativa de restaurar o Éden, o paraíso perdido. Veja esse texto que bonito. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Isaías 57:15. Então veja, Deus, ele está infinitamente acima das obras criadas e dos seres humanos criados. Mas ao mesmo tempo ele revela pelo profeta Isaías que ele está perto do humilde, para dar novo ânimo, para dar um novo alento. Isso é uma coisa bacana, é bonito esse verso. E talvez você pense assim, poxa, mas esses termos aí do concerto não me interessam, né? Na verdade, Deus, o que ele oferece como salvação pela aliança é a salvação da morte eterna. Deus oferece aqui nessa vida a salvação de uma vida sem propósito, sem significado. Não necessariamente ele vai resolver todos os nossos problemas. Você vai ver que nas alianças que ele fez, e com Noé não foi diferente, as pessoas continuam tendo suas dificuldades aqui na Terra, né? Só que tem um detalhe, ele vai te oferecer como aliança, assim como ele ofereceu a Noé, exatamente o que vai resolver o problema. Não tem meia medida, não existe outra alternativa. Por exemplo, Adão e Eva procuraram independência de Deus. Eles pensaram que era possível serem deuses e viver ao seu próprio modo. E deu no que deu. Mais tarde, Abraão tentou pegar um atalho para receber a promessa da aliança. E fez um filho com Agar e deu no que deu. Então entenda uma coisa, se você vai entrar em aliança ou em concerto com Deus, você vai ter que aceitar os termos que Ele te dá e confiar, não tem outro jeito. Às vezes, como eu já disse, você não se sente muito confortável com esses termos, você talvez quisesse mais, e eu também. Mas note que na história da salvação, Deus está desenhando a história para um dia Jesus Cristo nascer, como ele de fato nasceu, e finalmente voltar e estabelecer o juízo e a salvação, assim como o juízo e a salvação estão presentes na aliança e na história de Noé. Os seres humanos gostam de sinais, de algo visível, palpável. Essa é uma fraqueza nossa, né? Ver para crer. E nesse caso, o arco-íris que Deus colocou no céu serviu talvez para provocar a fé, né, em Noé e na sua família. Alguém sugeriu também que o arco-íris ele surge por conta da luz do sol atravessando as gotas de chuva que sobraram da tempestade. Ou ainda, para ficar mais poético, o arco-íris surgiu da glória do sol se unindo à escuridão das nuvens, o que seria um símbolo do juízo e da misericórdia de Deus. Também tem o detalhe de que se o arco-íris é a luz do sol atravessando as gotículas de água, e se antes do dilúvio não havia arco-íris, significa que antes do dilúvio também não havia chovido. Essa é uma outra conclusão lógica que algumas pessoas tiram desse relato da Bíblia.
A ideia de Noé e a sua família serem os restantes ou os remanescentes apareceu de forma bem resumida na semana passada. Agora, na Bíblia, nós encontramos basicamente 3 tipos de remanescentes. Primeiro, remanescente histórico. Remanescente histórico é o povo, a pessoa que sobrevive a uma catástrofe. E no caso aí de Noé, ele e a sua família são os remanescentes históricos. Depois a gente tem o remanescente fiel. Remanescente fiel é quem tem uma relação positiva com Deus. Noé era esse tipo de pessoa, apesar dos seus defeitos, como a gente já viu. Agora, o remanescente escatológico é o terceiro tipo. Escatologia é a doutrina da Bíblia que estuda os eventos finais da história da humanidade. Então, o remanescente escatológico é parte do remanescente fiel, que passa pela purificação do julgamento e das aflições do tempo do fim. Ou seja, sobrevive a essas dificuldades no tempo do fim e recebe o reino de Deus. A família de Noé representa as pessoas que vão, no fim das contas, estar em pé depois do juízo divino, no fim da história da humanidade, e vão receber o reino eterno das mãos de Deus. Inclusive, a história do dilúvio estabelece um modelo padrão. Isso é um negócio legal da gente perceber. É um modelo padrão para a descrição bíblica do fim do mundo. São 4 elementos que caracterizam o modelo de fim do mundo que a gente enxerga ou pode enxergar na história de Noé e do dilúvio. Primeiro, declínio. A humanidade dos dias anteriores ao dilúvio estava corrompida. Nós vimos isso ainda nesse estudo, nesse vídeo. Você vê alguma semelhança com os dias atuais? Será que hoje também a humanidade está caminhando para uma corrupção maior? Parece que sim. Segundo elemento do padrão de juízo divino que a gente pode ver na história de Noé. Proclamação. Noé foi o pregador de justiça do seu tempo. Isso você encontra em 2ª carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Mas agora a bola está com a gente, né? Nós fomos chamados para anunciar o juízo e a segunda vinda de Jesus. Inclusive, se Noé e sua família eram os justos daquela época, cabe a gente tentar também ser gente justa para poder fazer a proclamação aí do juízo. Terceiro elemento do padrão de julgamento ou de juízo apresentado pelo dilúvio é exatamente o julgamento. O dilúvio demorou, mas chegou. O juízo investigativo, segundo a gente entende da Bíblia, começou em 1844, o tempo do fim. E quando Jesus vai voltar? Eu não sei. Mas triste vai ser a gente descobrir que é tarde demais para se preparar. Então, o juízo vai chegar. E o quarto e último elemento do padrão de juízo estabelecido pela experiência do dilúvio é o resultado das ações divinas. E qual foi o principal resultado do dilúvio, do julgamento, do juízo que Noé e sua família e o mundo experimentaram naquela ocasião? Depois do dilúvio, Noé saiu da arca para viver uma vida num mundo totalmente novo, totalmente diferente daquele que ele conhecia. Isso é bastante curioso, né? Como será que Noé via o mundo antes e depois do dilúvio? Deve ter sido um contraste enorme. E nós também esperamos, segundo aí a profecia, novos céus e nova terra onde habita a justiça. Depois do juízo estabelecido haverá o resultado, que é um novo mundo. E aí a gente tem que pensar se a gente vai jogar essa chance fora ou se nós precisamos fazer ou refazer a nossa aliança com o Criador dos céus e da terra para a gente estar em pé no dia do juízo. Eu espero que essa seja a nossa experiência. Um grande abraço para você e feliz sábado.